Sua casa já está decorada para a Copa? Não, expectativas quase zero. Tá, muito bem. A última vez que eu me lembro de ter participado ou vivenciado uma Copa foi em 1994. Já tem um pouquinho de história. Não me lembro muito bem, mas eu me lembro muito bem uma cena que marcou toda uma geração. No dia 17 de julho de 1994, às 16h30 da tarde, final da Copa do Mundo. Brasil e... Atlético? Tá de sacanagem, né? Brasil e Itália. Brasil e Itália entram em campo para decidir quem seria a primeira seleção da história a conquistar 4 Copas do Mundo. Jogaram os 45 minutos. Nada de gol. Teve uma na trave, teve uns lances do Romário que eu falei assim, cara, nem eu perderia. Ah, maravilhoso. Que nem eu perderia esse gol. E após os 120 minutos e todo aquele lance ali do tempo normal, 0-0. Pela primeira vez, uma final de Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. A disputa começou nervosa. O capitão italiano, Franco Baresi, que você tem que fazer assim com a mão, chutou por cima. Márcio Santos bateu para o Brasil e Pagliuca defendeu. Albertini marcou. Romário marcou. Evani marcou. Branco marcou. Massaro foi para a bola. Tafarel defendeu. Então, Dunga caminhou para a cobrança. Se convertesse, colocaria o Brasil a um passo do título. Ele bate firme, gol. Brasil 3, Itália 2. Agora, toda a responsabilidade estava nos pés de nada mais, nada menos do que Roberto Baggio. O melhor jogador do mundo. O homem que carregara a Itália durante toda a Copa. Se marcasse aquele pênalti, a Itália continuaria viva. Se errasse, tudo acabaria naquele instante. Baggio coloca a bola na marca do pênalti, dá alguns passos para trás, corre e bate. A bola passa por cima do travessão de Tafarel e é naquele instante o Brasil conquista o tetracampeonato, ou tetracampeão do mundo por 3-2 em cima da Itália. Galvão Bueno, é tetra, o Pelé se abraçando, aquela coisa doida, e lá em Pedrinhas todo mundo chorando. Porque todos nós torcemos para a Itália lá. Tem bandeira da Itália na rua. Isso é verdade. Lembra que Pedrinhas, da onde eu venho, é um pedacinho da Itália no Brasil. Então, você não pode exigir algo muito diferente de nós. Mas o que é pior é que, recentemente, voltou a circular uma entrevista do Roberto Baggio, esse que errou o último pênalti. E, assim, é dramático. Ele bate o pênalti, olha assim como quem não acredita, e o Brasil correndo em campo em toda aquela celebração. Menos em Pedrinhas Paulista. E o Roberto Baggio, ele dá uma entrevista na qual ele diz assim, cara, já passou mais de 30 anos que eu errei aquele pênalti. E ainda hoje eu sinto uma profunda culpa, uma vergonha imensa. Num podcast que ele fez com o Cafu, ele chega a dizer assim, que se tivesse uma arma, se tivesse uma faca, ele se mataria naquele momento ali na marca do cal. Tamanha foi a vergonha, a frustração que ele trouxe por vivenciar aquele momento. E ele diz que até hoje ele sonha que ele acerta esse gol. O que é fascinante, embora dramático, para quem é de Pedrinhas, é que Roberto Baggio ele carrega essa mágoa por décadas, da memória do pênalti perdido. E geralmente quando a gente assiste essa cena, e não é possível que você nunca viu essa cena, a gente sempre dá atenção para a bola passando por cima do gol. Mas para mim existe algo mais profundo do que a trajetória da bola passando por cima do gol. Existe a trajetória da vida de um cara gênio que do triunfo cai para o abismo, da realização à frustração, e de herói se torna o grande vilão da história. Principalmente de Pedrinhas Paulista. Quando Paulo escreve essa carta, eu vou ser sincero com vocês, para mim o que Paulo está escrevendo é
é uma superação de pênaltis perdidos. Aliás, quando Paulo escreve essa carta, Paulo vai dizer que muitos pênaltis estão sendo perdidos. E que parece que para ele está tudo bem errar pênalti, mas todo mundo sabe que você não erra pênalti. Você não pode errar pênaltis. Mas Paulo sabe que é muito fácil da gente perder a direção e a concentração e às vezes perder o foco da goleira e chutar para os ares. Então ele escreve uma carta. Escreve uma carta para uma igreja que ele já conhecia. Quando Paulo passa por esse lugar, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E o Paulo, esse personagem bíblico do Novo Testamento, ele é um cara assim, ele é imparável. Ele tem 3 viagens missionárias que ele faz. Passando por várias regiões, por tudo que você possa imaginar. Pensando no tempo, o que ele faz é algo maluco. Porque ele gasta a vida dele em anunciar o evangelho. Anunciar uma mensagem de que Jesus é o Senhor. E quando ele cai nesse lugar chamado Corinto, esse lugar ele é muito estratégico, porque Corinto ele é muito significativo dentro do mapa da época. Primeiro porque é um lugar portuário. Portuário é um lugar de movimento, de muitas culturas, de transições, de tudo que você possa imaginar num lugar referência da época. Então, ao mesmo tempo que é um portuário, é um lugar comercial. Então, ali se tornava quase um ponto de destaque daquele mundo. Só que, ao mesmo tempo, é uma mistura de muitas culturas. É uma mistura de pessoas que viajam por meses e se encontram naquele lugar. Então, era um lugar muito depravado. Tão depravado que quando você pensava em Corinto ou você queria insultar alguém, você usava um termo mais ou menos sobre corintianizar. Corintianizar. Deixa eu repetir para o Silas ouvir. Corintianizar. É essa coisa do Gabs ouvir também. Porque tudo que envolve Corinthians, não, estou brincando, não é bem por esse lado. A gente está em Brasil e Itália. Então, o Paulo, ele escreve aqui, a Ana Guedes já está reclamando. Então, assim, o Paulo, ele escreve essa carta porque, assim, ele sabe que é uma cidade complexa. E uma igreja num lugar complexo vai sofrer muita tensão. Porque é um lugar onde você tem uma cultura quase como se você morasse na Suíça, parece que é mais fácil ser igreja. Mas num lugar onde você tem diversos deuses, com formas de culto muito estranhas, que envolvia muita prostituição, sacerdotisas que eram basicamente prostitutas do templo, embora não é bem prostitutas, mas só para você ter uma ideia, é complexo. A mentalidade dessa galera, dessa igreja, é uma mentalidade corintiana. Então, assim, é difícil lidar. Então, Paulo ficou 1 ano e meio, o que é algo muito diferente nessa perspectiva, porque Paulo é itinerante, mas aqui ele fica 1 ano e meio ensinando esse pessoal. Só que aí passa mais ou menos uns 5 anos, ele ouve de alguma maneira como essa igreja está e ele escreve essa carta. São 3 cartas que Paulo escreve, mas uma se perdeu. Possivelmente a que se perdeu era antes dessa. Mas isso aqui é bobagem. Porque a gente tem a 1 e a 2 e isso, Senhor, muito obrigado. Se tivesse uma terceira, que a gente sabe que tem, mas se perdeu, não tem problema, não vai fazer falta. Sua fé não vai ser menor porque a gente não conhece essa carta. O que a gente tem já é suficiente. Então, Paulo escreve essa carta revelando algo muito profundo sobre essa igreja. Até porque o que Paulo sabe, o que ele vai bater nessa igreja, nesse momento, cadê onde ele diz aqui? Deixa eu ver se é da Chloe. Isso, não, mais ou menos, não vou conseguir ver, por isso que eu gosto da minha Bíblia anotada, essa daqui é zerada, é mais um pouco mais difícil. Mas o Paulo, ele diz assim, eu estou ouvindo pela família da Chloe, se eu não estou enganado, assim, se alguém achar aí, dá um grito, que vocês estão vivendo tudo errado. Cara, eu fico imaginando essa mulher, meu Deus, Paulo, como é que você fala que eu que falei, mano, era uma fofoca, mas assim, não me cite. É quase como o Paulo em Filipenses, eu rogo a Evode Sintique, aonde? 1:11. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe. Cara, maravilhoso. Ele dá nome, porque não tem essa coisa do não, vamos fingir que... Não, foi o pessoal da casa da Chloe que disse. Se eu fosse a Chloe, eu ia arrebentar com o Paulo. Então, quando ele pega essa carta, é uma carta muito problemática, escrita por uma igreja. Então, Paulo, por exemplo, ele vai falar sobre divisões que aconteciam.
Ele vai falar sobre imoralidade que acontecia de uma maneira tão profunda e estranha e, assim, perturbador, que você tem esse caso de que era um menino, um homem, na verdade, a gente não sabe a idade, mas era um homem que estava tendo relações amorosas com a sua madrasta. E o Paulo escreve no capítulo 5, dizendo, cara, isso é tão absurdo que nem a cultura corintiana, pior que toda hora que eu falar isso, vocês vão rir, mas nem a cultura corintiana acha isso bonito. Então, vocês estão pior, a cultura de vocês da igreja está pior do que a cultura de fora. Olha que insulto. Fala assim, a gente está achando que está tudo bem, e o Senhor vem e diz, vocês são pior do que os imorais do mundo. Já começa por aí. Ele vai também falar mais para frente sobre processos judiciais. Tinha irmão colocando outro irmão em processo, e uma treta de lascar. Ele diz, cara, se resolve entre vocês, não usem o magistrado de fora, porque que lugar é esse, cara? Como é que as pessoas vão querer ir num lugar que irmão coloca o outro irmão na justiça? Então, ele trata sobre isso. Tinha muita gente com dificuldade de entendimento sobre sexualidade. Caso ou não caso, se eu sou casada e me converti, o meu marido não, eu tenho que separar dele? Paulo diz, não separe, porque a tua fé vai santificar o teu lar. Não é que a tua fé vai salvar o teu marido, mas você está sendo um testemunho vivo ali, então continue. Aí depois surgiu uma dificuldade, o pessoal estava comendo carne oferecida aos ídolos. E aí Paulo diz, cara, aprendam a ter a liberdade, não façam tantas perguntas, não deem mau testemunho. Ele vai tentando se encontrar no meio disso tudo e encontrar uma resposta que responda a perguntas profundas dessa igreja. Depois também começou a ter treta no culto. O pessoal ia só para comer, e aí o pessoal fazia uma ceia bem diferente. Aliás, dá para a gente pensar, em vez de um pão desse tamanho, de um suco, o pessoal levava um banquete. Só que aí os ricos chegavam e já levavam um banquete, aí chegava lá o menino da pastoral que trabalha no Cajuru, chegava só com um salgadinho de pingo de ouro, e aí o pessoal rico olhava e dizia, não, ninguém vai comer o meu frango, não, vamos levar. O Paulo diz, pelo amor de Deus, não comam antes, esperem uns aos outros. Vocês estão fazendo tudo errado, sem contar os dons. Paulo escreve também dizendo, vocês estão pensando que só existe um dom, que é o dom de línguas. Mas o dom principal é o dom do amor, daquele que cuida, daquele que abraça, daquele que ajunta, não do que separa. E para fechar o tanto de treta, o Paulo escreve porque ele diz assim, vocês também não estão mais acreditando que Jesus ressuscitou dos mortos. E isso é muito perigoso, porque a religião materialista de vocês não consegue conceber essa ideia, mas Jesus ressurgiu dos mortos e ele trata o capítulo 15 inteirinho batendo em cima disso. E no nosso lugar, nesse lugar que a gente está, é curioso, porque é uma igreja de verdade, é gente crente de verdade, que recebeu uma nova identidade em Cristo, mas que continua vivendo de uma maneira meio velha. A gente conhece a Jesus, Jesus nos salvou, mas é como se, assim, na vivência prática, a nossa bagagem vai vindo junto com essa nova vida em Cristo. E de uma maneira mais específica, quando eu leio essa carta toda, eu percebo que existem dois movimentos sempre tensos que vão carregando essa carta. Que é um movimento sobre missão. Essas pessoas, elas olhavam, e se a gente perguntasse assim, qual é a missão de vocês como igreja? Como pessoa, como individualidade? Talvez todas elas vão dizer, não, a minha missão é servir. Mas todos eles, em cada um desses episódios, você vê que a missão não era servir, era ser servido. Então, a minha ideia nessa noite é trabalhar essas duas perspectivas. Metade do texto vai mostrar a missão ser servido, que é a missão ruim, e da metade para o final é a missão servir, que é o que é saudável. Porque quando a gente às vezes pensa em missão, ou pelo menos nesse movimento de fora, desse movimento para dentro, a gente às vezes pensa que o contrário de amor é ódio. O que é o contrário de amor, chat? Talvez o chat ia dizer, o contrário de amor é ódio. Numa perspectiva bíblica, o contrário de amor é egoísmo. E a grande verdade é que você e eu, a gente sempre vai entrar por esse caminho.
dessa tensão, de que às vezes a gente quer usar as coisas de Deus para nós. E aí a gente começa a entrar com os dois pés na cultura corintiana. E aí o Senhor vem e diz, não é sobre vocês, é sobre vocês irem, sobre servirem. A missão não é para dentro, a missão é para fora. E aí então o Paulo vai escrever sobre essas duas coisas. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu quero mostrar então é essa perspectiva negativa. Missão, 2 pontos, ser servido. Veja só o que Paulo vai dizer no verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. Então veja como a carta começa. Irmãos, não pude falar como a espirituais, como carnais, crianças em Cristo, dei-lhes leite, não dei alimento sólido, porque vocês não poderiam receber. É muito simples. O que Paulo está dizendo é, veja, quando eu cheguei, comecei a anunciar para vocês o Evangelho, o que Jesus fez por vocês, vocês ouviram e falaram assim, cara, que coisa massa, que coisa interessante. Eu quero isso para mim, eu gostei dessa imagem, eu gostei dessa reflexão, eu gostei do que você disse. E Paulo escreve então dizendo, olha, vocês quando ouvem o Evangelho, e vocês gostam, e vocês continuam, isso é bom, vocês estão como bebês espirituais, vocês estão engatinhando na fé. E eu gosto dessa ideia, eu acho sempre oportuno trazer essa ideia, porque quando a gente chega na fé, a gente chega engatinhando. Talvez você está aqui com algum pouco tempo de fé, de ser crente, o que quer que seja, ser cristão, como queira. E você fala, nossa, Rodrigo, às vezes o pessoal, todo mundo fala umas coisas assim que eu ainda não consigo entender. E está tudo bem. Porque você talvez começou agora e você está engatinhando na fé. Está tudo bem ser um bebê na fé quando você está começando. Você não pode ainda ter um alimento sólido, porque você ainda não tem condição. Mas o problema é quando vocês ainda não têm condição. Porque ele diz, de fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são carnais. Veja isso. O Paulo não questiona a conversão. Paulo não está dizendo que eles não são crentes. Porque quais são os termos? Irmãos. Começou com irmãos, começou afirmando algo sobre identidade. Identidade é sobre quem somos. Então, Paulo está dizendo, vocês são irmãos. Da mesma forma que Paulo começou essa carta, só para você ver como Paulo ele é muito fantástico, no verso 2 do capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas que igreja do caramba de Deus que é só treta, mas ele está dizendo, eu estou construindo o argumento. Paulo não chega e chuta. Paulo ele cria o fundamento para dizer, olha onde vocês estão e olha quem vocês são. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, santificados só se for na cadeia, porque não tem nada de santidade, tem gente que é pior do que o cara lá de fora. Mas o Paulo está construindo, e chamados para ser santos, porque não é só o que Deus fez, não é só o que Deus está fazendo, mas é o que vocês têm que fazer quando terminar de ler o último ponto da minha carta. Então, é uma igreja verdadeira, e não tem problema você ser imaturo, o problema é quando você é imaturo, infantil, no momento errado, porque eles continuavam como bebês, e aqui que começa a morar o nosso problema. Porque você talvez está aí e você fala assim, não, Rodrigo, então é isso, eu estou começando na fé, e assim, eu acho de verdade, que eu ainda sou um bebê, porque eu ainda não entendo muita coisa, está tudo bem. Só faz 40 anos que eu estou na igreja e eu ainda estou engatinhando, não está tudo bem. E aí, se você prestou atenção, agora vem a pergunta para você ver se você tá ligado. Do que Paulo pregou para essa igreja, até que Paulo está escrevendo. Quanto tempo tem, mais ou menos, que eu disse no começo? Peguei vocês. Não, um pouquinho. Ele ficou 1 ano e meio aqui. Aí ele foi para casa. Mais ou menos 5 anos.
momento em que Paulo foi até o momento de escrever essa carta. Sempre tem uma variação, mas eu jogo 5 anos porque eu gosto. Por que eu gosto? Porque se fosse menos eu ia ter mais vergonha. Porque Paulo está dizendo, vocês tiveram 5 anos para crescer e vocês continuam imaturos. Vocês tiveram 5 anos para se aprofundar e começar a comer comida sólida da fé e vocês ainda não conseguem. E isso é assustador, porque na perspectiva paulina, 5 anos você já tem que tomar vergonha na cara. E às vezes com 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos de igreja, a gente ainda está engatinhando. Então veja como Paulo ele é muito direto. Porque ele diz, vocês precisam crescer. E isso é importante. A gente às vezes pensa que na fé tudo é automático. E essas palavras elas já revelam que, primeiro, crescimento espiritual existe, ponto. Você tem que crescer, você tem que amadurecer. Mas isso só acontece quando você é intencional. Porque essa não era uma igreja intencional em crescimento. Por isso que depois, mesmo com 5 anos, eles continuam fazendo tudo aquilo que Paulo chama de imaturo. Mas o que é mais interessante é que em nenhum momento nessa carta o apóstolo Paulo diz assim, vocês não conhecem, por isso vocês são imaturos. Paulo não fala que o que falta para essa igreja é conhecimento. Paulo diz que o que falta para essa igreja é ser moldada pela verdade. Porque a gente às vezes pensa assim, não, eu entendi. O que a gente tem aqui hoje é que é um convite para eu aprofundar o meu conhecimento. Já estou aqui na Amazon comprando uma teologia bíblica, não sei de quem. Não é sobre conhecimento de leitura. O que Paulo está colocando nessa carta é que não é sobre você conhecer ou aprender as doutrinas, é sobre você encarná-las, vivenciá-las, experimentá-las, viver a partir daquilo que se torna teórico na tua mente, mas que na tua vida emana onde quer que você esteja. Porque ele não vai dizer, poxa, vocês assim são ruins biblicamente. Ele está dizendo, cara, vocês estão divididos. Isso é um sinal de imaturidade. Olha, vocês estão vivendo com pecados tão obscuros que assusta até a cultura de fora. Isso é assustador. Veja como vocês tratam os dons, isso é imaturidade. Veja que em nenhum momento ele vai dizer, poxa, vocês são fracos teologicamente. Não é sobre isso, isso é bobagem. Nesse sentido, o que interessa é fazer com que todo esse conhecimento que está no teu coração, na tua mente, nas tuas prateleiras em casa, ou nos arquivos de PDF do seu computador, do celular, onde quer que seja, se torne em vida. Porque é sobre vida. Quando Paulo diz, vocês ainda são carnais, isso aqui deu uma loucura teologicamente, de um bem humano há anos atrás, escreveu um negócio muito estranho. Mas o que Paulo está escrevendo é, vocês são feitos de carne, no sentido de que existe uma fraqueza humana, vocês estão sendo governados pela carne, vocês ainda estão sendo orientados pelo impulso dessa velha humanidade. Não é carnais num sentido estranho, é num sentido de que a vida de vocês, ela é organizada sem o Senhor. O Senhor não tem peso nenhum nas decisões. O Senhor não tem peso algum nas opiniões. O Senhor não tem peso algum nos sonhos de vocês. Vocês não planejam nada com o Senhor. O Senhor está a par da vida de vocês. Isso é ser carnal. E o que é interessante é que isso tem a ver com o que o FP trouxe semana passada. Lembre que o Senhor cria o ser humano, sopra sobre as narinas para que ele tivesse vida. Só que o capítulo 3 de Gênesis mostra o pecado, quando o homem e a mulher ouvem a serpente. E o que a serpente diz? Cara, se você quiser ser igual a ele, experimente esse fruto. E aí tudo vai ficar muito esclarecido para você e você vai conseguir dar conta da missão que o Senhor deu para você. E o homem e a mulher desobedecem ao Senhor.
ouvindo a serpente, a partir daquele momento entra o pecado no mundo. Eu gosto muito de Romanos 5, que fica de lição de casa para você, porque eu não posso ler, que é muita coisa, mas que eu tenho um quadro muito legal, que Romanos 5, mais ou menos a partir do verso 12, o Paulo ele vai fazer um quadro comparativo dizendo, para você entender como funciona a conversão, existe o ser humano que é da descendência de Adão, e existe o ser humano que é da descendência de Cristo. Existe o homem que vive segundo Adão, e existe o homem que vive a partir de Cristo. E nesse quadro comparativo, o Paulo ele vai dizer assim, de Adão, o homem trouxe o pecado. Em Cristo, um homem trouxe a justiça. Em Adão, o pecado entrou no mundo. Em Cristo, a graça entrou no mundo. Em Adão, a condenação. Em Cristo, justificação. Em Adão, a morte reina. Em Cristo, a graça reina. Em um homem, existe a desobediência. Em um homem, a obediência. Muitos são feitos pecadores. Em Cristo, muitos são feitos justos. Aqui a separação de Deus. Aqui a reconciliação. O que ele está dizendo? Aqui é a escravidão do pecado. Aqui existe essa liberdade que há. Aqui a vida é centrada no eu. Aqui a vida é centrada em Cristo. E é aqui que eu quero parar. Nesse quadro que continuaria. Porque o que o Senhor está dizendo, através da caneta de Paulo, é que essa igreja estava organizando a vida dela a partir dessa humanidade do servir a si mesmo. Porque só entra em discussão e vai até o final, independente das consequências dramáticas, aqueles que estão vivendo para o seu próprio reino. E aí o que acontece? Veja a causa. Verso 3. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Qual que era o sintoma dessa infantilidade dos coríntios? Ciúmes e contendas. Gosto dessa ideia. Ciúmes, ou numa outra tradução, inveja, é uma ação interna. É o teu coração. É essa nova humanidade, ou essa velha humanidade de Adão tomando conta, ou ainda continuando lutando contra esse novo homem em Cristo. Divisão ou contenda é uma ação externa. Tudo começa no nosso coração. Toda briguinha que a gente tem não é, meu Deus, eu falei impulsivamente. É o teu coração que é mau. Toda maneira de falar errado não é só o teu falar. É o teu coração que está configurado num velho homem. E aí, então, o que Paulo diz? Não é sobre falta de conhecimento que vocês são mundanos e carnais, mas a maneira de relacionar-se de vocês é algo assustador. Por isso, nunca associe maturidade com conhecimento bíblico, tempo de igreja, ministério, muito importante dizer isso. Ministério não é que quem for mais crente vai ser pastor, o que quer que seja, bobagem. Dons, mas com a maneira que você se relaciona. Maturidade nesse texto tem a ver que quanto mais crente você for, mais saudavelmente você vai se relacionar. Então, uma evidência de uma vida sadia e madura é que você sabe se relacionar. E aí dá uma pegada, principalmente para mim, cansado do jeito que sou. É essa tensão entre você ser indiferente ou você ser tóxico. Entre você ser aquele que se afasta de tudo porque você adora ficar nos bastidores, mas a vida colocou para você ser pastor, mas ao mesmo tempo tóxico, ficar tão em cima que você se torna uma pessoa esquisita. Mas o que o Evangelho produz em nós não é apenas novas crenças, mas é uma nova maneira de se relacionar. E aí a maneira como a gente vai se relacionando, vai demonstrando uma capacidade de amar e uma sabedoria para amar, que é coisa louca. A igreja é o único lugar que consegue amar e perdoar de uma maneira muito absurda. E que sejamos uma igreja conhecida por isso. Não uma igreja conhecida por escândalos que até a comunidade corintiana vai ficar assustada.
Verso 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, mais uma vez, não estão sendo mundanos, como não sendo carnais, agindo como mundanos. Está vendo como ele vai repetindo? Ele sai de infantis para dizer, mundanos. E olha só como ele diz, aliás, mundanos é muito anos 90, não é? Não se parece que ninguém mais fala na igreja, você está sendo mundano. Que a gente também nem aponta mais pecado. Olha só, o que está acontecendo aqui já foi trazido no capítulo 1. Você tinha 4 líderes aqui que estavam sendo... eles estavam assim... Eram os pastores influencers da época. Você tinha Paulo, que era o fundador desse lugar. Você tinha Apolo, que segundo Atos 18, dizia que o Apolo ele tinha uma fala muito eloquente. Parece que o Apolo ele era um cara muito bom na sua maneira de falar. Talvez muito capaz, muito inteligente. Você tem o Pedro, que na minha opinião e imaginação, é o apóstolo mais humilde. Não, eu não gosto do inteligentão lá, eu gosto mais do pescador ali, humilde. E às vezes até erra nos gregos aqui, porque não sabe escrever direito. O cara mais povão. E você tinha, obviamente, o tonto que dizia assim, eu sou de Jesus. Literalmente é isso que a gente tem. Se você olha o capítulo 1, verso 12. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. É o superior. Não estou em nenhum desses daí. Eu sou diretamente, eu e o Pai tem essa ligação direta. E eu pergunto para você, quando eles ficam com esse papo cansado de colocar esses homens em evidência, quem que está em evidência no coração dessa igreja? Quem que está sentado no trono dessa igreja? Quem está recebendo a glória dessa igreja? É o Senhor. Porque assim, não é um ou dois, é a igreja inteira. É quase assim, pega essa parte aqui, é Paulo, Apolo, é a igreja inteira. Não tem ninguém aqui que não é culpado. E aqui que começa a morar o nosso problema, porque qual que é o problema em você seguir um líder? E o que me assusta aqui não é só um seguir, não é aquela coisa, não, eu gosto muito do pastor X. O mano fala umas paradas muito massa, eu gosto, não é sobre isso. Porque você não diz assim, eu sou de Hernandes Dias Lopes, eu sou de Chuck Smith, que agora tem que atualizar, né, a minha referência desse pastor, eu sou de Kaká. Gosto é gosto, tá tudo bem. O problema é essa expressão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Gente, pelo amor de Deus, o que é aqui não é uma questão de preferência. O que a gente tem aqui é uma busca de identidade, é uma busca de significado, de segurança. Não é um problema assim de opinião eclesiástica, é um problema de adoração. E aqui que mora o nosso problema, porque o que é adoração? Adoração é, numa linguagem é aquilo que ocupa o teu coração. E na minha mente, o que ocupa o meu coração sou sempre eu. Então, quando eu estou cantando na igreja, eu vou fazendo um movimento, que eu vou me esvaziando para que ele me encha. Porque eu sou cheio de eu. Então, eu vou adorando, Senhor, ocupa esse lugar, me tire de mim mesmo. E aí o que acontece aqui é que Paulo está dizendo, vocês estão pegando esses homens que são coisas boas e colocando num lugar ruim. Porque é homem, é gente, é de pó, é de carne. E aí que a gente começa a perceber como que é o ser humano. O ser humano é complicado. Porque o nosso ego, ele sempre procura um lugar para se apoiar. De ter uma referência. E aí que está o ego humano, ele precisa de referência para construir uma narrativa sobre si mesmo. É difícil da gente ter uma opinião bíblica por nós mesmos. Às vezes eu vejo um monte de gente na internet só repetindo coisa que um pastorzão disse, mas nem mastigou a coisa para saber se acredita naquilo. E isso é o que acontece. Porque eles estão buscando algo que diga quem eles são. Então não é só eu sou de Paulo, é uma busca de identidade. E aí que mora o nosso problema. Porque o Paulo sabe que está lidando com um problema profundo. Por isso que ele não quer só corrigir o comportamento.
Ele está discernindo ou destrinchando para a gente o movimento dessa alma, dizendo, meu Deus, não é sobre Paulo, Apolo, Pedro, Jesus, é sobre o que Cristo fez. Por isso que Paulo começa a carta o quê? Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, carteirada. Ele está dizendo, eu sou um apóstolo chamado de Jesus Cristo. E a igreja de Deus, aos santificados em Cristo, aos que invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Paulo ele vai sempre enfatizar Jesus Cristo, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ou pelo menos ele vai dizer para a gente, pare de transformar servos em salvadores e ministérios em ídolos. Parem com isso e vamos ser sinceros, a igreja é uma baita de uma plataforma para criar esse tipo de coisa assustadora, de colocar o que é bom num pedestal máximo e dizer é isso, e Paulo olha e diz, não é isso. A sua identidade está no Evangelho. Para você amadurecer, não é um movimento de quanto mais você amadurece, menos você precisa do Evangelho. É que quanto mais você vai amadurecendo, mais você vai sentindo que precisa mais. Ninguém chega e diz, eu sou maduro porque eu já cheguei no topo do Evangelho. Quanto mais forte você acha que é, mais fraco você é. O mesmo Paulo falou sobre isso. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Agora, se eu acho que eu sou forte, eu estou perdido. Então ele trabalha nessa obra descentralizadora de homens, dizendo, não é o Senhor que vai ficar de fora quando você coloca o homem no centro. Não ocupem o centro do Senhor, nem alimente o reino dos homens. Não façam esse movimento para dentro, porque não é sobre o que você é sobre quem Ele é e o que Ele faz em você e através de você. E isso tudo é muito profundo. Porque os coríntios estavam acreditando que a missão deles era ser servidos. E a característica máxima de uma missão, ser servido, é que os homens ocupam os tronos. E agora a mesa vira. E aí agora a gente entra na perspectiva correta, que é a missão servir. Veja só o argumento de Paulo. Verso 5. Afinal de contas, quem é Paulo? Eu não gosto dessa tradução. Eu gosto da tradução, o que é Paulo? O que é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo começa a fundamentar e a reorganizar o pensamento deles, dizer, deixa eu mostrar a direção certa. Primeira coisa, quem são esses manos? Servos. Adoro essa expressão. Não levante bandeiras para eles. Eles têm o seu papel, mas não são sobre eles. Não é o que eles fazem, não é o que eles são. Porque eles são o quê? Servos. Maravilhoso. Porque ele poderia dizer assim, nessa parte, porque para introduzir a carta ele usa o termo apóstolo, um enviado do Senhor. E Paulo poderia dizer assim, eu sou apóstolo, para não perder, aquele, sabe, o egozinho que sempre está ali? Eu sou apóstolo, mas assim, eu sou servo. Não. Ele usa essa ideia de servo. E a ideia de servo aqui é a ideia de que talvez a gente não usa aqui, mas outras igrejas usam, a ideia de diácono. E a ideia de diácono, eu acho maravilhoso. Porque as igrejas mais tradicionais atribuíram o diácono a uma função. E é isso. Mas na essência, o diácono ou o servo, essa palavra, ela não enfatiza uma posição, mas uma realização. É como se não tivesse posição. Aonde que eu coloco aqui o diácono? Não, você não coloca. O diácono, ele faz. Ele está a serviço de um Senhor. Eu acho curioso porque a gente conhece um monte de gente no lugar que a gente trabalha, né? E às vezes você ouve uma coisa do tipo assim, olha, hoje eu sou diácono, mas eu sei que um dia eu vou subir para ser presbítero. E eu fico assim, a tua igreja, ela trabalha nessa perspectiva de que assim, eu vou subir de cargo. Qual que é o máximo? É a quarta pessoa da Trindade. Aí eu, tá bom,
muito obrigado, estou indo embora para casa, pego uma bicicleta e vou, sem cair no chão. O que é muito interessante, servo não é sobre posição, é realização. Adoro essa expressão, amo essa expressão. Porque ela é a mais perfeita que tem. Nunca se trabalha assim, se trabalha assim. Cada um tem uma função, mas está todo mundo nivelado. Todo mundo é zoado. E ele diz o que mais? Servos por meio. Maravilhoso. Essa expressão por meio já revela algo muito profundo. Nós não somos a finalidade da igreja, nós somos um meio para o Senhor cumprir a sua finalidade. A gente é um lugar de travessia, a gente é um lugar de passagem. A gente não é sobre, poxa vida, ser legal ou ser uma referência. É sobre as pessoas terem encontros com a gente, mas que nos atravessem e cheguem até o Senhor. É um meio, é um instrumento. E se não for capacitado pelo próprio Deus, as pessoas não encontram nada no final de nós. Porque por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou seja, quem nos dá a graça de servir, de ser algo, de ser um meio, é o próprio Deus. Então isso bate em toda a filosofia de pensamento do capítulo 2, que eles começavam a dizer assim, não, mas essa coisa do Espírito Santo aí é meio esquisita. Vamos pensar nas filosofias do nosso tempo. E esse orgulho humano, e o Paulo vai bater nisso, dizendo, olha, olho nem viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Paulo está dizendo é, o que você tem, esse tesouro do Evangelho, você não adquire meramente dos livros. Os livros te dão esse entendimento, mas se o Espírito Santo não confirmar dentro de você, entra por um ouvido, sai pelo outro. E ele diz ainda mais, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que Paulo está fazendo? Tirando o foco das pessoas e colocando foco naquilo que é decisivo. Olha só que fantástico. Quem plantou? Um servo. Quem regou? Um servo. Quem deu o crescimento? O próprio Deus. O que Paulo está dizendo é, toda essa obra, ela é produzida por Deus e a sua graça. O que Paulo está dizendo é, não existe espaço para vanglória. Ninguém pode olhar e dizer, graças a mim. E isso é importante, porque Paulo não está de maneira alguma diminuindo os líderes, mas colocando os líderes no lugar que ele tem que estar, na mesma altura de cada um de nós. Não existe ninguém aqui diferente. Nós somos responsáveis pela semeadura, mas nós não somos o dono da colheita. Então, a maturidade, ela também começa a chegar nesse aspecto, quando a gente aprende que a gente está cooperando com Deus, e não tentando ocupar o lugar dele. E isso também é muito bom para mim e para você, que às vezes entra numa cultura de ter que apresentar resultados. Porque isso aqui protege o nosso coração. Por exemplo, quem nunca pensou uma pontinha de orgulho que seja do tipo, os resultados aconteceram por minha causa? Horrível pensar isso. Não, isso aconteceu de bom porque eu fui lá e falei, porque eu fui e fiz, porque eu estou envolvido. Ou desespero. Nada aconteceu porque eu fracassei. Senhor do céu, que sermão ruim, Deus. Ninguém se converteu. Perdão, Jesus, pede perdão até para a igreja. Nada aconteceu porque eu fracassei. E a tentação da igreja, então? Se eu encontrar o líder certo, tudo será resolvido. Se eu encontrar o pastor certo, aí vai dar boa. Veja só como isso aqui é profundo. Essa verdade que Paulo nivela todo mundo, dizendo que o Senhor é o Senhor da igreja, deve produzir algo muito bom. Que é uma humildade para quem lidera, é um descanso para quem serve, é uma gratidão para quem é discipulado. Porque tudo isso é obra do Senhor. Tanto que ele diz no verso 8, o que planta e o que rega tem um só propósito nessa missão. São várias frentes de missão, de atuação, mas tudo tem o mesmo objetivo. E isso é fascinante, porque na missão servir, ambos têm a mesma meta.
mas a mesma missão. Na missão ser servido, a gente não pensa na missão geral, mas na individualidade, na minha causa, no meu grupo, nas minhas realizações. Por isso que a gente serve de várias formas, mas com o propósito que o Senhor seja exaltado. E a cidade se torne alegre por conhecer a Jesus através de nós. E olha só, esse verso 8, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu tenho uma pequena caminhada na igreja. E eu já fiz evento na minha primeira igreja lá em Pedrinhas, porque apesar de ser uma colônia de italianos, lá tem igreja evangélica. Mas sabe que sabe que eu posso dar essa informação? Se o YouTube cortar é por causa disso. Mas o padre que veio da Itália junto com os italianos, a galera sempre tentou plantar uma igreja lá e nunca deixou. Aí ele faleceu e a galera plantou. E hoje tem algumas igrejas lá, mas está tudo bem. E eu, na minha primeira igrejinha lá, gente, eu acho que a gente às vezes é meio cansado, desiludido e sem muita expectativa do tanto de frustração que a gente já teve com a igreja. Eu cansei de tentar fazer coisa e nunca ir ninguém. Fazer um negócio com os jovens, né? Porque quando a gente é jovem, a igreja só pensa nos jovens. Vamos fazer um negócio para atrair os jovens. Eu me lembro certinho de eu indo de tarde, arrumando toda a igreja, tudo, porque era só eu, né? Era só eu, só tinha eu lá. Só eu era o único fiel da cidade. Não, estou brincando. Mas a gente estava sozinho, porque quando você quer fazer um negócio bem, você faz sozinho. Estou brincando também. Eu estava lá, porque só tinha eu gostava de fazer tudo lá. Gente, ficar lá esperando e tal, e não ir ninguém. Você já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Você fazer um negócio na igreja e não ir ninguém? Cara, dá vontade de mudar, dá até vergonha. Acho que eu estou até vermelho, cara. Dá vergonha, cara. Tipo, você se sente uma porcaria do tipo assim, cara... Será que Jesus voltou? O pessoal foi arrebatado? Só eu fiquei? Não, o pessoal está em casa assistindo TV. Porque na época não tinha celular. Ouça com muito carinho esse verso 8. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Isso aqui para mim foi libertador quando eu encontrei esse texto. Na missão ser servido, o que a pessoa busca? Vamos ser sinceros, é reconhecimento. Porque na missão ser servido é sempre sobre o meu ego. É sempre sobre mim. Então, reconhecimento é o que me anima. Na missão servir, você não quer o reconhecimento de pessoas. Você quer o reconhecimento de Deus. Já começa por aí. Mas perceba que a recompensa aqui não é de acordo com os resultados. Não é de acordo com o tanto de gente que foi no a noite do louvor para os jovens. A recompensa é pelo teu trabalho. Isso aqui me libertou das desilusões que eu já tive, porque eu comecei a olhar e dizer assim, meu Deus, numa perspectiva que eu acredito, por Gênesis 6, 3, o Noé, ele demorou 120 anos para construir a arca. E o 2 Pedro vai dizer que Noé era um pregador da justiça. Quem foi que entrou na arca quando rolou o dilúvio? Só a família. Nada, basicamente, de resultado. Embora a família seja um resultado, mas era a família da aliança. Ninguém a mais entrou. Jeremias pregou por 40 anos. Qual que é o resumo do livro? Rejeitado pelo povo, rejeitado pelos reis, rejeitado pelos sacerdotes. Foi preso, foi espancado, foi lançado numa cisterna e ficou por ali. Nada. Isaías, vou te levar para um povo que você vai pregar, mas o povo não ouve. Você vai anunciar, mas o povo não entende. O povo vai te ver, mas não vai enxergar. Você já imaginou se todas essas pessoas fossem recompensadas pelos frutos que deram? Não ia ganhar nada. Então, quando o Senhor olha e diz através desse texto, olha, eu recompenso a partir do seu trabalho e não dos frutos que o seu trabalho gerou, traz uma paz. Porque o que ele está dizendo assim, o sucesso na missão é fidelidade, não é resultado. Quantas pessoas vão se converter? Não me interessa. Porque a minha meta é eu ser excelente no que eu estou fazendo. O que vai acontecer a partir dali não é problema meu, é problema de Deus. Porque é Ele quem faz o crescimento.
Então, o ministério se torna uma parceria entre a fidelidade humana e a soberania divina. Porque, Senhor, eu estou fazendo o meu melhor, e aí o que o Senhor vai fazer ali para frente é o Senhor quem vai fazer. Não quero mudar de posição e nem quero ficar ansioso pelo tanto de pessoas que vai vir no cultinho de jovens, que não vai vir ninguém, porque sempre é chato, mas assim, Senhor, é isso. Então, veja que a nossa responsabilidade e o nosso papel é ser fiel. Ser fiel naquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Por quê? Verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Tudo de Deus, de Deus, de Deus. Essa missão não é tua. Essa missão não é minha. Esse reino não é teu. Esse reino não é meu. Essa igreja não é tua. Essa igreja não é minha, não é do Doug, não é do Matt, não é do Aguiar, não é dos mais velhos. Essa igreja é do Senhor. Esse ministério não é meu. O teu ministério não é teu, é tudo do Senhor. Então não há competição, há colaboração. A nossa lógica muitas vezes é a lógica de desmontar essa coisa de que a gente traz o que é de fora para dentro. Agora, como CLT, eu posso dizer isso com autoridade. A comparação de uma equipe de trabalho, a competição, a disputa por relevância na igreja não existe, porque a gente se complementa. O reino é do Senhor e cada um vai fazendo a sua parte, mas para o Senhor. No reino as pessoas cooperam, no mercado as pessoas competem. No reino a vocação de um complementa o outro, no mercado o sucesso de um ameaça o outro. Mas aqui não, isso é bobagem, cada um é chamado para algo. E sendo cooperadores, lavoura, edifício é de Deus. O campo não produz nada sozinho. É o Senhor, um edifício ou um processo de construção, que é essa ideia, também não. Coloca essa ordem, esse propósito. Então, esse é um texto que apresenta o quê? Não é sobre você, é sobre ir. É sobre essa missão que te leva para fora, esse movimento de servir, esse movimento que te tira de evidência e coloca o próximo em evidência. Não é se diminuir, não é você se ignorar, mas é você não trazer esse foco dessa velha humanidade de Adão, que acha que o mundo gira em torno de você, porque não gira. E essa igreja não vai girar, porque essa igreja gira em torno do próprio Senhor. Por isso que a gente ama pregar desse jeito, porque eu não tenho que ser criativo de tentar trazer as minhas ideias. Eu só vou correndo o texto para que o Senhor vá falando ao nosso coração, mas o meu papel é tentar ser o mais assertivo possível. Por isso que sem um grande pensamento, alguma coisa, existem esses dois aspectos da missão: servir ou ser servido. E a nossa pergunta é, o nosso coração está configurado nesse momento em qual movimento? Nesse movimento para fora ou nesse movimento para dentro? Porque somos todos servos. E eu gosto da cruz. Porque a cruz, diferente da gente se apoiar em líderes, a cruz ela elimina tanto o orgulho quanto a inferioridade. Diante da cruz, ninguém pode dizer eu sou o melhor e ninguém pode dizer eu sou o pior. Porque a cruz nos dá uma identidade tão segura que a gente não precisa construir o nosso valor baseando-se na vida e na dinâmica debaixo do sol. Por isso que esse é um texto que nos convida à humildade, a reconhecer que nós erramos o chute, a bola passou por cima, mas a gente não precisa ficar remoendo por décadas as bobagens que a gente vai fazendo, porque a gente pode recomeçar. A gente pode recomeçar mais uma vez. Até porque o Roberto Baggio errou esse pênalti em 1994. Mas em 1993, ele ganhou a bola de ouro. Sabe o que é a bola de ouro? Nada mais, nada menos do que você ser considerado o melhor jogador do mundo. E a avaliação para a bola de ouro inclui 3 coisas: desempenho individual e caráter decisivo. Maravilhoso como pessoa, muito assertivo. Desempenho coletivo e títulos conquistados. É um cara que sabe estar como grupo e também tem muitos títulos.
classe e fair play, ou seja, tem uma postura ética. Foi um cara que ganhou uma bola de ouro antes, mas todo mundo lembra de um pênalti, mas não lembra da bola de ouro. Todo mundo julga por um pênalti, mas não lembra de uma temporada inteira maravilhosa que ele fez. Todo mundo lembra de uma atenção, mas não lembra do poder que o evangelho pode fazer quando encontra uma vida quebrantada. E a verdade é que a gente só pode encontrar esperança diante das nossas bobagens. Não porque a gente garantiu uma bola de ouro na temporada passada, mas porque nós não fomos comprados nem por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Há 2000 anos atrás, que nesse exato momento pode dizer, vamos recomeçar de novo. Vamos recomeçar, vamos tentar tirar esse velho homem do teu coração. Vamos trabalhando aos pouquinhos, vamos começar a dar os primeiros passos nessa fé. Talvez a gente tenha anos, mas a gente gosta dessa infantilidade, quase desse espírito meio Peter Paniano. E aí a gente pode começar a correr e começar a desfrutar de uma vida que realmente passe a viver de uma maneira madura, de uma maneira real. E eu não sei se você sabe, mas em 1994 fazia 24 anos que o Brasil não conquistava uma Copa. E sabia que nessa Copa de agora, faz exatamente 24 anos que o Brasil não conquista uma Copa. Quem sabe alguém precisará errar um pênalti para a gente celebrar. Mas isso é bobagem. Porque alguém precisou morrer para que a gente pudesse celebrar. E nós não estamos aqui celebrando um time de futebol, porque alguém errou um pênalti, mas nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de alguém que fez com que a gente pudesse ter uma nova vida.